Gente, e agora uma novidade bacana para você. Edu Moreira vem aí fazer uma participação especial aqui no N2 dessa sexta-feira para falar sobre o seu novo livro, Edu, O Guia Definitivo para Empreender com Sucesso. Muito bacana! Esse é o seu 13º livro, meu caro? É isso. 13º. O objetivo é um dia ter mais ou menos uns 10% do sucesso de Chico Sá, né? Esse é o meu objetivo. Quando eu chegar ali nos 70, 80 anos, né? Se eu tiver conseguido 10%... Vamos dividir esse sucesso, o escritor verdadeiro está aqui, ó. Esse é o escritor verdadeiro. Eu sou um aprendiz. Olha que não, hein? Olha que esse jogo tá mudando, hein? Não, tá nada, cara. Mas deixa eu falar uma coisa, eu tô até prestando atenção no que vocês estão falando, e é interessantíssimo, e aí eu já vou até mostrar para vocês, o livro tá aqui na minha mão, já vou mostrar para vocês, e tem um presentaço pra galera levar pro final de semana, que eu acho que todo mundo vai gostar muito desse negócio que a gente inventou. Ultra inovador, não existe em lugar nenhum do mundo. A gente tá falando dessa questão econômica, né? E tem vários fatores aí, Chico, Rodrigo e Roberta. Economia, ela é muito mais algo expectacional, né, do que algo que a gente vê agora na nossa vida. Então, a primeira coisa importante é o seguinte, mais importante do que o índice de desemprego caiu de 6,8 para 6,6. Olhando só isso, óbvio, não é ruim. Se o índice de desemprego sobe, a gente vai falar que é ruim. Se cai, a gente vai dizer que é bom. Mas por que isso não está fazendo diferença? Porque o que faz diferença na vida das pessoas, em termos econômicos, isso vale para a ação também, tá? A ação sobe, não é quando o resultado da empresa saiu bom, é quando as expectativas em relação ao futuro da empresa melhoram. Então, a pergunta certa a se fazer para as pessoas é o seguinte, como você vê a sua vida, do jeito que as coisas estão, daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, você acha que sua vida está melhorando e ela vai melhorar? E as pessoas não têm essa percepção. E aí vem uma coisa curiosa, elas não têm essa percepção por causa de um monte de coisa junto. Elas não têm essa percepção porque a vida delas pouco mudou ao longo dos últimos 10 anos. No governo Lula 1 e Lula 2, a vida das pessoas mudou de uma maneira muito, muito aparente. Você tem um efeito base, né? Sim. Tanto é que no plano real, a vida de todo mundo muda muito também de uma maneira que elas podem sentir. Então, naquele momento, é o que salva o Fernando Henrique Cardoso ali, que estava indo mal de popularidade, tudo, sei o quê. Isso é o que salva ele. Lula 1 e Lula 2, a gente viu a entrevista do Mano Brown lá com o Lula, a vida das pessoas dá uma bela melhorada. As pessoas hoje em dia não conseguem sentir a vida delas melhorando. Porque o aumento real do salário mínimo, isso, obviamente, é bom, não é ruim. Eu não estou falando mal do governo nesse caso, do aumento real do salário mínimo. Eu só estou falando que R$30 a mais, a gente acha que R$30 para pobre é muito dinheiro. Para mim não é nada. Não é, gente. Para ninguém R$30 é muito dinheiro. R$30 para qualquer pessoa é nada, entendeu? Não faz diferença na vida da pessoa. As pessoas não estão olhando e falando, agora os meus filhos vão começar a se formar, e não sei, como tinha no governo Lula 1 e Lula 2, teve as novidades. Não tem essa novidade. Mas no Bolsonaro era muito pior. Era muito pior, mas isso que o Rodrigo falou, de uma maneira muito sábia, que é o seguinte, parece que tem um clima meio ruim. Esse clima é meio ruim em relação a tudo. Está tendo uma revolução tecnológica e a maior parte do Brasil não sabe mexer nessas super tecnologias avançadas. Estamos falando não só de pessoas que são pobres, trabalhadores, estamos falando de todo mundo. As pessoas se sentem meio que excluídas desse negócio. Os empregos estão sendo substituídos e as pessoas não sabem se elas vão ser as próximas a serem substituídas. As pessoas não estão com perspectiva de começar a se formar, entrar em novos empregos, porque, pelo contrário, está tudo mudando de uma maneira muito rápida. Empregos assim, de alto nível e de baixo nível. As pessoas estão deixando de ser CLT para serem informais. Então, elas, em relação ao futuro, que é o que a gente está falando, elas não vão ter mais aposentadoria. Não vão ter. Então, a vida delas vai ser difícil pra caramba lá na frente. Então, todo esse sentimento ruim, e aí você pega uma coisa, sobe de preço e etc., isso tudo vai ficando pior e pior e pior. E aí, a gente viu no governo Biden, os números macro da economia americana estavam indo super bem.
Mas eu fui lá, por acaso, no dia da eleição, e conversei com vários trabalhadores, assim, de uma maneira anedotal mesmo, ou seja, pegando um aqui, pegando um ali. Cara, assim, as pessoas estavam insatisfeitas, falando, cara, minha vida não está boa, eu não estou com perspectiva boa para frente. E as pessoas têm essa percepção no Brasil de que a vida delas, caiu o livro aqui, que a vida delas não melhorou assim de uma maneira significativa, de uma maneira assim estrutural. E aí, cara, o governo está pagando esse preço, E aí eu acho, olha só o que eu vou falar, cara, isso é de economia comportamental também. Quando você fica repetindo muito essas coisas de que o emprego melhorou e não sei o quê, e as pessoas não sentem isso na vida delas melhorando, olha que loucura, você dessensibiliza as pessoas para essas notícias. Então as pessoas chegam e falam, pô, grandes drogas, né? Não mudou nada na minha vida, entendeu? Minha vida continua a mesma coisa, lá vem ele de novo com esse negócio, não é mais novidade, esse negócio de que o emprego melhorou um pouco, que o salário aumentou um pouco, que a massa salarial aumentou um pouco, e aí o que acontece? Não faz mais preço, não faz diferença, entendeu? Continua esse negócio igual. Então, cara, eu tô realmente assim, preocupado com... Eu tenho falado isso com o mundo, não é só com o Brasil, entendeu? Aí as pessoas querem dizer, não, eu quero uma coisa completamente diferente. Hoje em dia, eu vi isso de uns amigos da esquerda, semana passada, super bem assim, posicionados, experientes, etc. Hoje em dia, quem é que traz o discurso revolucionário de uma mudança total? É a direita ou a esquerda? É a direita, disruptivo, né? Disruptivo. Quem traz um discurso disruptivo é a direita, não é a esquerda. Então isso é muito complicado, né? Mas vem cá, se a gente arriscar também, aí pode, além de tudo, piorar um pouco esses números, aumentar um pouco, dizer, que ferrou de vez. Então não é uma equação de fácil solução, mas dá para entender o porquê isso está acontecendo. E aí, já fazendo gancho com o lance do livro, que eu acho interessante falar, pegou muito esse negócio de empreendedorismo, né? Que é uma maneira das pessoas tentarem uma coisa diferente. E, repito, empreender é difícil pra caramba. 90% das pessoas que empreendem batem com a cara na parede. Perdem o dinheiro que juntaram na vida inteira. Entendeu? Gastam dinheiro com curso de empreendedorismo e depois o resto que sobrou, quase nada, com o empreendimento delas. E quem está ensinando empreendedorismo, ensina com as fórmulas malucas de coach, não sei, que não funciona, não adianta. Esse negócio é ciência. E a ciência mostra que é difícil, né? Então, cara, esse livro que eu escrevi, chegou a hora de mostrar, esse aqui, ó, o Guia Definitivo para Empreender com Sucesso. Esse é um livro, que, assim, ele começa, eu vou falar até aqui a primeira frase para vocês aqui, ó. Olha só, para mostrar o banho de água fria, mas depois vem coisa boa. Ele diz o seguinte: vamos começar com uma visão realista, apresentando os fatos como são, sem enfeites ou eufemismos. Nosso objetivo é compreender os princípios e as verdades que raramente são discutidos sobre como desafiar o sistema e superar grandes empresas e negócios. No capitalismo, há uma primeira verdade. O jogo é você contra todos. E essa é a natureza do sistema. Pode ser uma realidade dura, mas é inegável. E, ao contrário do que muitos pregam, você dispõe de muito menos recursos e oportunidades para enfrentar essa batalha do que gostariam de fazê-lo acreditar. Então é o seguinte, esse livro é um choque de realidade, e aí ele chega e traz a ciência para mostrar o seguinte, olha só, o que tem de coisa para você estudar, para você preparar na sua empresa, para você fazer, para melhorar a sua área de RH, para melhorar a sua área de vendas, para você melhorar a sua comunicação, para você melhorar o seu posicionamento no mercado. Ele diz tudo, cara, como um guia. Ele ficou muito legal. E qual o presente que eu falei que a gente tinha? A gente fez uma coisa ultra inovadora, não tem lugar nenhum do mundo. A gente criou um site até o lançamento oficial, que vai ser quinta-feira que vem. O site chama-se empreendercomsucesso.com.br. E aí a gente pegou uma IA, uma inteligência artificial, e criou uma IA que aprendeu com esse livro. A gente botou a IA para ficar estudando esse livro, lendo todas as páginas, vendo o que eu falava, não sei o quê. Essa IA aprendeu com esse livro e a gente criou, chega para cima ali o site, por favor, a gente criou um chat, e nesse chat que a gente criou, ali, tá vendo? Faço uma pergunta, vamos explorar juntos os ensinamentos do livro? E esse site é um consultor que aprendeu com o livro. Então vocês podem perguntar o que vocês quiserem
sobre empreendedorismo, ele vai buscar no livro e aí vai te dar uma resposta baseada no livro.